encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Foram então os fariseus e começaram a discutir com Jesus, e, para tentá-lo, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que essa geração pede um sinal? Eu garanto a vocês, esta geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Se o Senhor for verdadeiramente o Filho de Deus, desce da cruz. Se Deus me ajudar, Ele vai me mandar um sinal. Se eu conseguir passar de ano, Deus vai me mandar um sinal para que eu consiga. Essas e tantas outras falas nós escutamos ao longo do mundo e até mesmo no Evangelho. A prova de sinais é uma coisa muito pertinente nos nossos corações. Padre Léo uma vez falou que nós temos a síndrome de São Tomé. O que é a síndrome de São Tomé? Acredite vendo. Ai, eu só acredito se eu ver as marcas dos pregos. Se eu ver o seu lado transpassado, síndrome de São Tomé. Colocado isso na nossa vida, eu só acredito que eu vou passar de ano, que Deus vai me ajudar com aquela dívida, que eu vou conseguir superar aquele problema se Deus mandar um sinal para a minha vida. A falta de fé gera tantas coisas como essas que nós falamos ao longo do dia. A falta de fé é um dos casos muito fortes dentro da nossa igreja, dentro da nossa vida. A falta de fé gera no nosso coração a desesperança. Esse ano, que coisa muito bonita que nós estamos vivendo, que é ao contrário do evangelho de hoje. Nós estamos vivendo o jubileu da esperança. O jubileu da esperança que consiste no seguinte: eu não preciso de provar para acreditar. Eu preciso ter a esperança e acreditar. Somos peregrinos da esperança, o que significa que nós precisamos muitas das vezes acreditar que o milagre chegará. Sem provas, sem dúvidas, sem medo, sem nada. Acreditar e confiar. Eu já falei várias vezes isso, eu vou repetir mais uma vez porque eu gosto de trabalhar esse ponto, que é o Diário de Santa Faustina. Num parágrafo ele diz, e eu acho que eu já disse isso umas várias vezes: não negarei as almas que confiarem na minha misericórdia. Não negarei as almas que confiarem na minha misericórdia. Não negará o quê? A solução dos seus problemas. Não negará o quê? O passar de ano que tantos querem. Não negará o quê? O entrar numa faculdade que tantos precisam. Tantas coisas. Qual que é o seu desejo? Jesus não negará o seu desejo. Basta você confiar nele. Confiar verdadeiramente nele. Ponto do evangelho de hoje. Primeiro ponto. Os fariseus foram então e começaram a discutir com Jesus. Para tentá-lo. E pediam um sinal dele. Se você é verdadeiramente o Filho de Deus, faça isto. Faça aquilo. Quantas vezes nós não fizemos isso, né? Quero ver se é homem mesmo. Faz isso aí, quero ver se é homem mesmo.
É muito poderoso essa frase. É muito forte essa frase. Eu tantas vezes já falei isso. Porém, nós devemos acreditar, ter a esperança. Os fariseus não acreditavam, não tinham essa esperança. Por quê? Porque tantos já passaram proclamando o nome de Cristo, tantos já passaram proclamando o nome daquele que viria julgar os vivos e os mortos, aquele que viria para salvar a humanidade, aquele que viria e que seria condenado à morte, mas que iria ressuscitar e iria salvar a todos da humanidade. Tantos já falaram isso que eles já falaram, "Xê, faz tanto tempo. Acho que a mensagem extraviou. Ela deve ter errado ali no período de envio. Não é possível. Faz tanto tempo e até hoje não vem. E aí, quando vem, não é nada do que eles esperam. O que assusta mais ainda é o ponto deles. Primeiro ponto: Jesus vem numa hora inesperada. Ninguém mais esperava Cristo. Ou seja, quando todos desacreditarem, acredite, porque está próximo. Quando todos desacreditarem daquilo, comece a acreditar que está próxima a sua salvação. Veja bem, quando todos começavam a desacreditar que Jesus viria ao mundo, Jesus apareceu. Quando todos desacreditarem, acredite. Mas esse sonho não vai dar certo. Mas você vai tentar fazer essa. Você vai tentar construir essa casa, não vai dar certo, vai cair. Aí é que você constrói. Mas não é ser aqueles teimoso que faz sem medir os riscos, mas é ser aquela pessoa confiante em Deus. É muito fácil a gente diferenciar a confiança da teimosia. A confiança é eu vou fazer aquilo que no meu olhar está certo, que no meu olhar está seguro e que no meu olhar, sobre o olhar de Deus, é o certo a se fazer. Veja bem, o meu olhar sobre o olhar de Deus. O professor uma vez explicou que sobre é por baixo, sob é por cima. Ou seja, o nosso olhar, o nosso ponto de vista deve estar abaixo do ponto de vista de Deus. Por exemplo, eu construo uma casa. Se Deus não quiser que essa casa fique erguida, se Deus achar que é para o bem daquela família, óbvio que aquela casa vai destruir. E se faltar este olhar sobre, óbvio que aquela casa vai cair. Tantas pessoas fazem sem esse olhar sobre, esse olhar poderoso. Então, o primeiro ponto é esse. Quando o mundo desacreditar, acredite no seu sonho. Acredite na sua missão. Segundo ponto do evangelho de hoje. E um ponto muito interessante. Jesus chega e de modo inesperado, de um jeito inesperado. O povo pensava que ele ia vir como? Descendo num coro de anjos, com os poderosos anjos junto dele, cantando, o céu ia se abrir e ele ia descer. Mas não é nada disso. Jesus nasce aonde? Em Belém, na cidade mais pobre de Israel. Numa manjedoura, onde porcos comiam. Junto de Maria e José, que José era carpinteiro. Aí o povo começa a olhar assim, mas
Esse cara vai ser o filho de Deus? Nascendo desse jeito? Aonde ele nasceu? Sendo de quem ele é pai? Era para ele ser pai de um rei poderoso? Ou mesmo ter descido do céu com os tronos, como todo mundo falou? Ele nasceu numa manjedoura? Falta de acreditar. E aí vem o segundo ponto do evangelho de hoje. A resposta daquilo que nós precisamos nunca vai ser como nós queremos e no tempo que nós queremos. Se eu estava falando da demora, agora eu estou falando da esperança. A resposta ela vai chegar, mas ela não vai ser do jeito que a gente precisa, do jeito que a gente quer. Eu quero desse jeito, não vai ser desse jeito. Vai ser do jeito de Deus. Sempre será do jeito dele. Terceiro ponto do evangelho de hoje. Jesus diz uma frase. Porque esta geração pede um sinal. Eu lhes garanto, nenhum sinal será dado. Deixando-os, entrou de novo na barca e se dirigiu para outra margem. Seguir. É muito difícil quando a gente quer fazer alguma coisa. Aliás, Padre Léo disse uma coisa muito forte num dos encontros que ele foi na Canção Nova. Ele dizia assim: das várias pessoas que deixaram o catolicismo para seguir outra religião, pode ter certeza que 90% são pessoas rancoradas com Deus. O que é o rancor com Deus? Pedir para Deus. Não esperei o tempo certo. E aí, quando chegou, não chegou aquilo que eu queria. O que você vai fazer? Amarrar o bode com Deus. Já que ele não me ajuda, também não vou rezar o terço. Já que ele não me ajuda, também não vou meditar às 3 horas da tarde a paixão do seu filho. Já que ele não me ajuda, também não vou ouvir a Bíblia. Ah, já que ele não me ajuda, eu vou mudar de igreja aí. Vou para outro lugar. Até porque aquele padre ainda me olha com o olho torto. Até porque toda vez que eu chego lá para poder pegar o folheto com a irmã me olha de um jeito meio estranho. Vou mudar de igreja. Qual o jubileu? Qual é o nome do tema do nosso jubileu esse ano? Jubileu da Esperança. Todos somos peregrinos de esperança. Porque para ser peregrino de esperança nós precisamos caminhar e ter a esperança. Não é aquilo que eu queria, não é do jeito que eu queria, mas é do jeito que Deus queria. É do jeito que o amor de Deus queria. Não é do jeito que eu preciso, não é do jeito que eu amo, mas é do jeito que Deus queria. Se fosse do jeito que eu queria, tantas pessoas que eu queria que não tivessem partido estariam vivas comigo hoje. Se fosse do jeito que você queria, pode ter certeza que tantas coisas do mundo estariam feitas do jeitinho que você queria, do jeito que você gostaria. Mas não é. É do jeito de Deus, é da forma que Deus planeja, é do mundo que Deus sonha. E aí nós devemos seguir a Cristo. Cristo vai para a outra margem e nós devemos acompanhá-lo à outra margem também. Eu acho muito interessante quando eu assisti a Paixão de Cristo. Depois que eu fui entender o motivo. Mas no começo eu achei muito bonito. Porque certos pontos ele retrata algumas histórias de Jesus.
E nessas histórias, qual que é o ponto forte, o cargo-chefe das histórias de Cristo? Das parábolas que ele conta? A multidão reunida. Todas aquelas pessoas de todas as idades sentadas ouvindo a palavra de Cristo. Peregrinos de esperança. Só aí depois que eu fui entender um pouco que aquelas pessoas lá queriam é fazer milagre mesmo. Elas não queriam ouvir a palavra de Cristo, elas queriam elas ser curadas mesmo. Mas se nós utilizarmos o olhar humano para aquelas pessoas, alguns, provavelmente a metade, queria ouvir mesmo Cristo. Queria ouvir, escutar mesmo a sua palavra. Saber o que é ter Cristo no coração. Vou encerrar a nossa reflexão diária de hoje, até porque já está ficando muito longa, mas com uma frase muito interessante, que nós vamos usar até o final do ano. Somos peregrinos de esperança. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.